Todos sois bem-vindos. Daqui um pouquinho nós estamos começando a aula, só estamos acabando de esperar que todos entrem para começarmos sobre uma aula especial hoje. Vamos começar a aula de hoje. Todos sois bem-vindos. Permita-me apresentar, talvez tenha alguém novo conosco nesta aula. Hoje é uma aula extra. Meu nome é Silas Quirino, eu sou pastor, sou bacharel em teologia, também formado em ciências e contabilidade. Tenho pós-graduação no Antigo Testamento e sou atual diretor do seminário A Missão dos 70. Quero dar as boas-vindas para você para a aula de hoje. É uma aula extra em que nós vamos falar sobre sincretismo religioso. Isso mesmo, sincretismo religioso. Nós vamos falar o que significa sincretismo religioso. Vamos também falar sobre Natal. Nós vamos falar sobre o nascimento de Cristo, mas lembrando que sempre será pautado naquilo em que as Escrituras ela nos ensina, ok? Então, seja bem-vindo, vamos começar a aula de hoje, você de perto, você de longe, você que está assistindo depois. Uma aula extra que fala sobre sincretismo religioso. Já ouviu falar sobre isso? Sincretismo religioso. E também nós vamos falar sobre o nascimento de Cristo. Essa será a nossa aula de hoje. Vamos iniciar. O primeiro slide está aqui. E fala sobre... Nós vamos entender primeiro o que é sincretismo religioso. E depois que nós entendermos o que é sincretismo, nós vamos para o Natal. O Natal é cristão? Ou ele é pagão?
O que você já ouviu falar sobre isso? Pois bem, vamos começar. Seja bem-vindo à aula de hoje. Olha aí, Natal cristão ou pagão? Tem base bíblica para você comemorar o Natal? Será que tem algo escrito nas Escrituras Sagradas para que nós possamos, então, ter essa festa que hoje, no século em que nós vivemos, é certo ou é errado? Então, nós vamos começar aqui pela origem, ok? Vamos lá. Pegue um papel, pegue uma caneta e anote aí. Sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo, ele mantém as características típicas de todas as suas doutrinas base, seja rituais, superstições, processos e ideologia. Enquanto você anota isso que eu disse, eu quero fazer um comentário. O sincretismo, ele é a forma de transformar uma ideia nova para substituir uma ideia antiga. Sincretismo. Quando você fala, então, sincretismo religioso, você está pegando uma diferente doutrina e formando uma nova doutrina. Uma antiga crença numa nova crença. Num conceito filosófico antigo ou cultural, num novo conceito filosófico ou conhecimento cultural. Mas, normalmente, nós falamos sobre o sincretismo religioso. Por quê? Porque nós falamos sobre o sincretismo religioso porque pega-se costumes antigos, doutrinas antigas, crenças antigas e dá-se uma nova roupagem. Nós que vivemos no Brasil, nós sabemos que a Igreja Romana, que é a Igreja Católica, se utilizou do sincretismo religioso para mudar algumas concepções. Eu vou te dar um exemplo. Qual é o exemplo? Quando você chega nas pessoas de origem africana, eles já adoravam alguns deuses. Por exemplo, Ogum. Ogum é um deus africano. Eles chegaram aqui no Brasil e não acharam esse ídolo Ogum. Então, qual que eles colocaram como Ogum? O São Jorge. Também Maria, a mãe de Jesus. Para os africanos, eles têm lá uma deusa que eles chamam de Iemanjá, que é uma deusa dos mares, das águas. Então, com isso, eles falam que a mãe de Jesus é a Iemanjá. E assim por diante tem outros deuses. Então, quando alguém perguntar para você sobre sincretismo, significa substituir uma doutrina, seja caráter filosófico, cultural, religioso, por uma nova característica, mantendo as suas crenças e costumes básicos. Ok? Vamos seguir? Então, vamos lá. Sincretismo religioso é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo também pode ser típica de todas as suas doutrinas básicas, sejam rituais, superstições, processos e ideologias. Vamos lá. No sincretismo, nós também no sincretismo é a absorção de um sistema de crenças por outro. Foi o que eu falei agora há pouco. Isso ocorreu, por exemplo, quando o cristianismo absorveu conceitos das religiões da Europa.
moldando-os de acordo com os da Igreja Católica, numa tentativa de facilitar a propagação da religião cristã no continente europeu. Olha lá, vamos começar a falar sobre o Natal. Um exemplo é a festa cristã do Natal. Originalmente uma festa pagã, que celebrava o solstício de inverno e o nascimento anual do Deus Sol. E que os povos da antiguidade associaram à atual celebração do nascimento de Jesus. Ok? Está acompanhando? Então, nós vemos que o sincretismo chegou na fé cristã. A Igreja Católica, ela começou a, então, difundir o evangelho e chegou em determinados lugares em que havia adoração de outros deuses, como, por exemplo, a adoração do Deus Sol, solstício, ou seja, mudança de estação. Com isso, então, eles pegaram e colocaram o Natal no lugar do nascimento do Deus Sol. Substituíram aonde era o Deus Sol, colocaram então a figura do menino Jesus. Só que eles não mudaram a data, porque a data do Deus Sol é 25 de dezembro. Então, para substituir, através do sincretismo, eles tiram a palavra Deus Sol e colocam o menino Jesus. Ou seja, isso é a Igreja Católica. Mas eu vou falar para você que essa festa, como ela chega até nos nossos dias de hoje, ela está bem antes de Jesus. Ela vai sendo aperfeiçoada com o tempo. Existem países, como, por exemplo, na China, que não tem a comemoração do nascimento de Cristo, mas tem a comemoração do Natal. Vamos lá, acompanhe comigo. Escreva aí algumas coisas que eu vou dizer agora, é muito importante. A origem do Natal. A origem do Natal. O Natal, ela é a principal tradição do sistema corrupto, denunciado inteiramente nas profecias e instruções bíblicas sobre o nome de Babilônia. O início e a origem surgiu na antiga Babilônia, através de um homem chamado Nimrod. É verdade, suas raízes datam de épocas imediatamente posterior ao dilúvio. Nimrod era neto de Cão, filho de Noé, e foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, que até hoje domina o mundo. Todo ano, no dia de seu aniversário de nascimento, ele alegava que Nimrod visitava a árvore sempre viva e deixava presentes nela. O dia de aniversário de Nimrod era 25 de dezembro. Onde nós encontramos essa figura de Nimrod? Você encontra em Gênesis 10, versículo 8, onde fala que Nimrod foi o primeiro poderoso da terra. Nimrod foi o que dominou a Torre de Babel. E 1 Crônicas 1 e 10 também cita sobre Nimrod, que ele era filho de Cuxi, que era filho de Cã, que por sua vez era filho de quem? De Noé. Começa com adorações em árvores, muito antes de Cristo, muito antes de muitas coisas. Acompanhe comigo e vamos lá. A origem da árvore de Natal. A origem do pinheiro. Anote aí. A árvore de Natal é um ponto de contato que os demônios gostam. No ocultismo oriental, os espíritos são invocados por meio de uma árvore. De acordo com a enciclopédia Barça, a árvore de Natal é de origem germânica, datando o tempo de São Bonifácio, e foi adotada para substituir o sacrifício do carvalho de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem
ao Deus menino. Vamos tentar ler alguma coisa aqui? Pegue a sua Bíblia aí comigo nessa hora. Pegue a sua Bíblia nessa hora e abra ela no livro. Vamos primeiro para Jeremias. Pegue aí Jeremias. Livro de Jeremias. É bom você pegar a sua Bíblia, anote aí o que eu estou falando nessa hora. Nós estamos agora identificando onde nós encontramos alguma coisa que fala sobre a questão da árvore, tá? Jeremias, capítulo de número 10, e o versículo 3 e 4. Olha o que diz nas Escrituras Sagradas. Porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, e com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. Quer dizer, Jeremias está dizendo que o costume lá dos povos era entrar num bosque, pegar uma árvore, cortar com machado e enfeitar essa árvore com o quê? Com prata, com ouro. Não é isso que diz? Com prata, com ouros o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. Ótimo. Vamos pegar mais um texto? Não vai dar para ler todos. Abra aí, Oséias, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Então, você está vendo que essa questão de pegar uma árvore e enfeitar ela não é de agora. É antes de Cristo. Oséias, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Aqui, Oséias está falando sobre o castigo que viria sobre a malícia do povo. E ele fala sobre um costume. Qual era o costume? O costume era de queimar incenso e de colocar coisas debaixo da árvore. E aí tinha consequência aqui, que as filhas eram prostitutas e as noras adulteravam. Vamos lá em Deuteronômio, nós estamos falando sobre árvore. Árvores que são arrancadas do bosque e trazidas para suas casas. Então, isso é sincretismo. Deuteronômio, capítulo de número 12. É isso? Deuteronômio, capítulo número 12, o versículo de número 2 e o 3. Diz assim: todos acharam aí? Você que me ouve nessa hora, me acompanhe. Me acompanhe. Deuteronômio, capítulo de número 12, e o versículo de número 2 e o 3, que diz assim: acompanhe. Totalmente destruirei todos os lugares, onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore verde. E derribarei os seus altares, e quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogos, e abatereis a imagem esculpida dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar.
Nós estamos pegando aqui a parte que fala sobre árvores verdes. A verdade é que essa questão da árvore, do pinheiro, em si próprio, nós temos um estudo em que nós falamos sobre seita e heresias. Não dá para entrar aqui, porque o tempo é curto, é só de 1 hora esse podcast, essa aula, então não dá para aprofundar. Mas a verdade, Nimrod, ele nasce dia 25 de dezembro. Ele foi o primeiro homem poderoso da Terra. Ele que foi o primeiro governador da Torre de Babel. Ele que formou toda a Babilônia. Existem outros livros históricos em que nós tomamos base que como Nimrod fez para constituir um mundo corrupto que gerou em Babilônia e chega até hoje. Mas uma das coisas que ele fez foi o nível de adoração a ele, a si próprio. Então, todo dia 25 de dezembro, no seu aniversário, que coincidia então com o Deus Sol, então, debaixo das árvores, colocava-se presentes para agradar Nimrod. As pessoas entravam nos bosques, pegavam as árvores e traziam. São coisas que a gente precisa estudar. São coisas que a gente precisa imaginar. Às vezes tem coisas que parecem tão tranquilas, tão inocentes, mas está ligado com um sincretismo religioso. Você está pensando que é algo novo? Não, é algo que vem lá de trás. É por isso que Apocalipse fala assim, sai dela, povo meu. Sai da onde? Da Babilônia. E Babilônia, que foi o primeiro governador de Babilônia? Nimrod. Muitas coisas que nós vemos hoje é baseado naquilo que Nimrod deixou. Vamos lá? Vamos continuar então? Acompanhe comigo aí na tela, ou você que me ouve nessa hora, acompanhe o que eu vou dizer e anote. Olha, e tenta imaginar a figura de um cidadão, eu não vou dizer o nome dele, daqui um pouco eu digo, mas imagine você que está me ouvindo, ele tem uma barba bonita, grande, tem um gorro vermelho, né? Uma capa toda vermelha. E nos filmes e desenhos ele faz ho, ho, ho. Para você que não está me assistindo, com certeza você deve ter imaginado e pensado na figura do tão famoso Papai Noel, não é verdade? Então, qual é a origem do Papai Noel? O Papai Noel ele se tornou um ídolo. A palavra Papai Noel. Mas quem foi o primeiro Papai Noel? Foi um homem chamado Nicolau, que foi beatizado e chegou a ser São Nicolau. Ele era bispo da cidade de Mira, na Itália, na Lícia romana. E, na verdade, não na Itália, mas no sudeste da Turquia, no século IV. Ele combateu, olha que ironia, São Nicolau combateu os cultos pagãos e a heresia ariana. A devoção a São Nicolau ficou associada às crianças. Por quê? Porque ele acolhia as crianças, ele tinha uma atenção especial para as crianças. E através da vida dele, aconteceu milagres. E ele usava a barba branca nos trajes sacerdotal. Agora, olha que ironia. São Nicolau, ele era contra a idolatria, ele era contra o paganismo e ficou associado à figura do tão famoso Papai Noel, século IV, no sudeste da Turquia. Agora, na Turquia, você que assiste, você consegue ver a figura de São Nicolau. Barba branca, porque ele assim o tinha, e a roupa vermelha e a capa era porque era a questão do traje sacerdotal. Veja bem, se você olhar a figura do Papai Noel nesse século que nós vivemos, é isso daí, ó, São Nicolau. Essa é a origem do Papai Noel. Um padre que se tornou bispo, que se tornou santo e que era contra todo tipo de paganismo. Mas ele ajudava as crianças, ele dava presente para as crianças, então associou a imagem dele, São Nicolau, com o Papai Noel. Agora, eu quero entrar com você
num assunto, olha, primeiro nós falamos sobre sincretismo religioso. Segundo, a origem da árvore de Natal, que é o pinheiro. Então, não é do Natal. Ela vem lá do paganismo, onde Nimrod fazia com que as árvores eram tiradas do bosque para comemorar o seu aniversário. Prosseguindo agora, eu quero falar com você sobre Jesus. Mas por quê? O que tem a ver o sincretismo religioso? O que tem a ver a árvore de Natal? O que tem a ver Papai Noel e Jesus? Pois bem, sincretismo religioso. Eles pegaram um pouco de cada coisa para inventar a magia do Natal. É isso mesmo. Então você pega Jesus, você pega a manjedoura, você pega Papai Noel, você pega a árvore de Natal, você pega pinheiro e vira todo um sincretismo religioso. É correto? É claro que não. É errado. Por que é errado? Porque as pessoas acabam misturando tudo. Porque se você fizer uma consulta e dizer assim, se for para você falar sobre Natal, diga sobre Natal. Chega para uma pessoa e pergunta assim, ei, fale pelo menos 3 coisas que me lembram Natal. Talvez a primeira que ele vai falar 25 de dezembro, Jesus nasceu. Legal. Olha aí, Jesus. Bíblico. E o que mais tem no Natal? Ele vai falar Papai Noel. O que tem a ver Papai Noel com Jesus? Aí é sincretismo religioso. Está misturando lendas, filosofias com paganismo e Cristo. Natal, Jesus. Natal, Papai Noel. Natal, árvore de Natal. Natal, manjedoura. Natal, presente. Natal, festa. Por isso, não tem como falar de sincretismo religioso sem falar sobre essas coisas. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Vou falar sobre o nascimento de Cristo. Vai ser algo bem rápido, superficial, mas vai dar para você entender. E no final eu vou responder a pergunta que vale ouro. Podemos comemorar o Natal? Sim ou não? Podemos colocar uma árvore de Natal dentro das nossas casas? Sim ou não? É pecado participar de uma festa de Natal? Sim ou não? Essas respostas eu vou te dar à luz da palavra de Deus daqui um pouquinho, mas você precisa acompanhar comigo o nascimento de Cristo. Então, não tem como sem não partir para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, isso mesmo, livro de Mateus. Livro de Mateus. E o capítulo de número 2. Isso mesmo, Mateus, capítulo de número 2, fala sobre o nascimento de Cristo. Nós vamos fazer algumas perguntas para nós mesmos e vamos ver o que a palavra de Deus diz. Quais são as perguntas? Anote aí no seu caderno, na sua anotação. A primeira pergunta, quando é que Jesus nasceu? Segundo, quantos reis foram visitar Jesus? Terceiro, qual a idade que Cristo tinha? E por último, quem estava no presépio? Essas são as perguntas que a própria Escritura ela nos responde. Está em Mateus e no livro de Lucas. Vamos lá. Pronto? Nascimento de Jesus, livro de Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. É preciso ler, não tem como não ler, tá bom? Vamos lá, bem rapidamente, acompanhe comigo, pega a sua Bíblia, anote ela, tá? Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jesus, dizendo, onde está aquele que é nascido de judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém, da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel.
Versículo de número 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles acerca do tempo que a estrela lhe aparecera. Anote aqui, versículo de número 7. Grifa aí 7. Herodes, o rei, pergunta para os magos: quando é que vocês viram a estrela? Quando a estrela apareceu para vocês? Versículo número 7. Anote aí que você vai precisar. 8. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com a grande alegria. Versículo de número 11. Anote o versículo de número 11. Eu pedi para você anotar o 7 e agora anote o 11. E entrando na casa, grife aí, casa. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e, abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo de número 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto do rei Herodes, partiram para sua terra e por outro caminho. Agora, eu vou trazer uma revelação que vale ouro. E se eu fosse você, eu anotava para não esquecer. Primeiro, nós estamos falando de Cristo. No sincretismo religioso, muitas pessoas aprenderam assim. Primeiro, é Natal. Tá, manjedoura. E lá na manjedoura, se fosse para você me perguntar, ou para você me responder, quem são as pessoas que estavam na manjedoura? Baseado naquilo que eu ensino, baseado no seminário que eu leciono, 90% das pessoas respondem assim: Pastor Silas, na manjedoura tem o menino Jesus, na manjedoura tem a mãe, tem o pai José, tem os animais, tem os pastores, mas tem também os 3 reis magos. Essa é a palavra que todo mundo fala. Lá na manjedoura tem os 3 reis magos. Se você, no período de Natal, for a um shopping, for a uma galeria, for em vários lugares, até igrejas, você vai ver uma manjedoura, tem o menino Jesus na manjedoura, mas tem também lá 3 reis magos, tem lá o pai José, tem a mãe Maria, tem o menino Jesus, alguns animaizinhos e os pastores. Pois bem, alguma coisa está errada nesse presépio. Por quê? Porque, vamos lá, primeiro eles falam que tinham 3, na verdade? 3 reis foram visitar o menino Jesus. A Bíblia não fala isso. Se você pegar o livro de Mateus, que acabamos de ler agora, o livro de Mateus, capítulo de número 2, o primeiro versículo já descarta isso. Mateus 2, versículo 1 diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei, o rei aqui é o Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente. Não tem a palavra reis magos. Você sabe por quê? Porque eles não eram reis. Eles não eram reis. Eles eram magos. Magos nunca foi rei. E aqui também não fala que era 3, fala uns. Poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, poderia ser 3, poderia ter sido 6, poderia ter sido 10. Aí alguém fala assim para você: não, mas você não conseguiu entender? É porque quando eles entregaram o presente para o menino, eles deram ouro, mirra e incenso. 3, né? Por isso que eram 3. Ah, gente, isso daí não cola. Eu, quando casei, eu ganhei 3 panelas de pressão, eu ganhei 3 liquidificador, e não foi da mesma pessoa. E não foi só 3 pessoas que foi no meu casamento. Então, esse jeito de pensar aí não vale. Prato, então, meu Deus do céu, eu ganhei muitos pratos de várias pessoas diferentes. Você querer contar uma história baseada nos presentes? Não, não dá, sinto muito. A Bíblia fala que era uns magos. Uns magos, primeiro que não é rei. O que os magos faziam naquela época?
Os magos eram aqueles que liam a astrologia, é aqueles que sabiam ver as constelações. Os magos eram os astrólogos de hoje. Eles conseguiam ver toda a constelação, tanto é que foi que guiou os magos até Jesus? A estrela, gente. A estrela. E por quê? Porque eles sabiam ler. Eles sabiam olhar para o céu. A minha avó, a minha saudosa avó, ela não tinha formação nenhuma, não tinha nem a primeira série. Mas ela, se você chegar e perguntava assim, ô vó, hoje vai chover? Ela olhava para o céu e ela falava, não, hoje não vai. Mas o dia que ela falava, vai chover, irmão, chovia. Ela sabia ler. É um dom. Os magos sabiam ler as constelações. É por isso que uma estrela guiou os magos até onde estava o menino Jesus. Os magos vê a estrela. E quando eles vê a estrela, olha só, eles vê a estrela, eles começam a seguir a estrela. E chegam até Jerusalém. E aí eles vão aonde? Eles vão no rei Herodes. Porque para eles, o menino Jesus é rei. E o rei tinha que nascer aonde? No palácio. Por isso que os magos foram ao palácio. Chegando lá no palácio, eles perceberam que o menino não estava lá. E aí, o rei Herodes ficou até sem saber. Olha, eu não sei onde ele está. O que eles fizeram de novo? Saíram do palácio e seguiram a estrela. E a estrela parou em cima de uma casa. Só que, olha que interessante. Eu pedi para você olhar o versículo de número 7. Volta no versículo de número 7. Mateus 2,7 diz assim: então Herodes, anote aí, isso é muito importante. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Isso aqui é a chave de tudo. Herodes pergunta assim: ei, magos, quando é que a estrela apareceu para vocês? Por que Herodes pede para perguntar quando é que tinha aparecido a estrela? Porque quando apareceu a estrela, foi quando o menino Jesus nasceu. Pastor, não estou entendendo ainda. É muito fácil. Você agora, no mesmo capítulo de número 2, você vai agora no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 16. Vai abrir a tua mente no que eu estou tentando te explicar agora. Herodes chama os magos e fala assim, quando é que vocês viram a estrela? Eles falam, Herodes, a gente viu a estrela tal época. E nós estamos seguindo ela para poder encontrar o menino, o rei Jesus. Olha o versículo 16 e vai abrir a tua mente. Por que Herodes perguntou quando é que eles viram a estrela? Capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, porque os magos não voltaram lá, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Anote aí, 2 anos para baixo. E agora vai linkar esse versículo com o versículo de número 7. Segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Você conseguiu pegar? Se você não conseguiu pegar, eu vou te explicar. No versículo de número 7, do capítulo 2 de Mateus, Herodes pergunta, quando é que vocês viram a estrela? E os magos falam, Herodes, nós vimos a estrela 2 anos atrás. Tá bom, vai lá, adora o rei Jesus, depois volta aqui. Quando Herodes descobre que os magos não voltam, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Querido, pensa comigo. Se Jesus tinha nascido naquela noite, para que matar crianças de 2 anos? Não tem lógica. Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque quando os magos chegaram até Jesus, Jesus não estava mais na manjedoura. Jesus já estava dentro de uma casa. Ou você acha que José e Maria ficam 2 anos na manjedoura esperando os magos lá visitar? Espera aí, pastor. Você tem base em tudo isso que você está falando? Tenho e vou te provar. Olha o versículo de número 11. Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 11. Depois nós vamos para Lucas. Está falando dos magos entrando aonde os magos entraram para ver Jesus?
na casa, acharam o menino com a sua mãe e prostraram, adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Preste atenção. Quando eles viram o menino Jesus, ele já estava dentro de uma casa. E quando eles visitaram Maria, nem José estava lá. Aqui não fala de José. Fala que encontraram o menino e sua mãe. Você sabe por quê? Porque quando Jesus nasceu na manjedoura, os magos não tiveram lá. Vai para o livro de Lucas. Calma que eu não estou fazendo heresia, não. Vou explicar para você. Eu estou te mostrando Bíblia e estou te dando aula de matemática. Hoje é uma aula de Bíblia, interpretação e aula de matemática. Você tem que fazer as contas aí. Senão você vai ficar louco. Mas você vai ver o Natal de uma maneira diferente a partir de hoje. Só 2 evangelistas escrevem sobre o nascimento de Cristo. O primeiro, Mateus. O segundo, Lucas. Olha o que Lucas escreveu no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. É importante eu ler, para depois você não falar assim, não, eu ouvi um pastor lá falando sobre o nascimento, ele disse isso. Não, eu vou ler, eu quero que você leia. Se você está acompanhando através de podcast ou através do visual, pegue a sua Bíblia, leia ela, não fique com o que eu estou falando, fique com a palavra. Vou provar agora o que eu disse para você, que os magos nunca estiveram na manjedoura. Primeiro eu provei para você que não eram 3, eram uns. Eles não eram reis, eles eram astrólogos. Agora eu vou falar para você que eles nunca estiveram lá, na manjedoura. Quando eles foram, Jesus já tinha 2 anos e foi numa casa. Lucas, capítulo de número 2, fala sobre o nascimento de Cristo. Vamos começar a ler a partir do versículo de número 8? Acompanhe comigo. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Então os pastores estavam no campo com o seu rebanho. Versículo de número 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Versículo de número 10. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas grandes de alegria, que será para todo o povo. Versículo de número 11, Lucas 2, 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo número 12, acompanha comigo. E isso vos será por sinal. O anjo falando para os pastores, ó, vocês terão um sinal para saber que é o Messias, que é Jesus o Salvador. Qual é o sinal? Versículo de número 11. 12. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha aí. Deitado numa manjedoura. Versículo de número 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Versículo de número 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém. Eles estavam no campo. Agora um pastor olha para o outro, depois que o anjo veio e fala, vai lá ver o menino que ele está na manjedoura, que isso vai ser sinal para vocês. Eles dizem assim, versículo 15. Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Versículo 16. E foram apressadamente e acharam... Quem que eles acharam? Agora você vai ver quem estava no presépio. Você vai ver quem que estava na manjedoura. E foram, versículo 16, capítulo 2 de Lucas. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Cadê os magos aqui na manjedoura? Cadê? Cadê os magos? Você sabe por que os magos não estavam na manjedoura? Porque os magos ainda estavam seguindo a estrela. Os magos foram até onde estava Herodes, mas só 2 anos depois. Porque Mateus, capítulo de número 2 e o versículo de número 7, eu vou repetir. Herodes pergunta para os magos quando é que eles viram a estrela.
No 16, Herodes dá a ordem para matar os meninos de 2 anos para baixo. E no versículo de número 11, diz assim, que os magos entraram na casa e encontraram Maria e o menino. Nós temos aqui duas visões diferentes. Primeiro, quem descreve o nascimento na manjedoura é Lucas. Quem descreve Jesus já numa casa é Mateus. Porque quando Jesus estava na casa, lá em Mateus, é dada a ordem para que Jesus seja levado para o Egito, para não ser morto pelo rei Herodes. É por isso que você precisa estudar a Bíblia. Tem uma matéria que nós damos aula que chama Bibliologia, que vai colocar a cronologia. Não é porque na sua Bíblia está Mateus, Marcos e Lucas e João que foi essa ordem. Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro dos evangelhos que foi escrito, sabe qual que foi? Marcos. Foi Marcos, não foi Mateus. Mas coloca-se Mateus porque começa a falar da genealogia de Jesus. Acharam que era melhor colocar desse jeito. Mas Mateus fala de Jesus já com 2 anos de idade, para fugir para o Egito. Lucas não. Lucas escreve falando sobre o nascimento de Cristo. Os pastores estavam no campo. Agora, se prepare para mais uma bomba. Jesus nasce na Belém de Judeia. Os anjos descem e avisam os pastores. Ó, nasceu Jesus, o Salvador, o Messias. E para ser sinal para vocês, vocês vão lá, que vocês vão encontrar ele lá em Belém. Por quê? Porque os pastores estavam no campo. Se os pastores estavam no campo, cuidando das suas ovelhas, do seu rebanho, eu tenho que agora, como um estudioso da palavra de Deus, ter um outro entendimento. Por quê? Porque todo mundo fala que Jesus nasceu no dia 25. Tente olhar o clima de Israel em Belém, em Natal, em dezembro. Lá cai neve. Os países da Europa, os países que são muito frios nesse período, animais não ficam no campo. Eles ficam guardados. Eles ficam no cevadouro, eles ficam num lugar protegido para não morrer. Jesus não nasceu em dezembro. Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Espera aí, pastor. Então Jesus não nasceu no 25 de dezembro? Não foi em dezembro? Não. Bem simples. Mas e por que colocaram sincretismo religioso? O que é sincretismo religioso? Quando a Igreja Católica começa a pregar, encontra uma nação que adorava o Deus Sol. E qual que era o dia? 25 de dezembro. Então, para facilitar para aquele povo, o que falou? Ó, esse Deus Sol que você está adorando aí é Jesus. Então, esse dia desse nascimento que você está adorando aí é o dia de Jesus. Então, vamos lá com calma. Então, eu mostrei para você, primeiro, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Não era 3 reis magos. Os magos nunca estiveram na manjedoura. Eles entraram numa casa. Então, agora, a hora que você vê, você for lá no shopping, você for numa galeria, ou tem a igreja que coloca lá o presépio e coloca os 3 reis magos, irmão, que dó, viu? A intenção é até boa, mas está totalmente errada. Aí você pergunta, mas pastor, tem alguma... Tá, Natal, Jesus. Às vezes você pode falar assim, tudo bem, pastor, mas tem algum problema eu comemorar o nascimento de Cristo, 25 de dezembro? Claro que não. Não há problema nenhum. O problema é a sua falta de conhecimento e achar que é algo tão santo que se você não comemorar o Natal no 25 de dezembro, você está em pecado. Esse é o problema. Porque a grande dificuldade é que a maioria das pessoas não lê Bíblia, a maioria das pessoas não tem uma noção do que é cronologia bibliológica. Você só vai aprender isso no seminário. Não tenho tempo para explicar isso aqui para você. Você vai estudar dentro da teologia filosofias, superstições, lendas. Você vai aprender isso estudando. Aqui uma aula extra que eu estou passando para você. Você que quer aprender, isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui é só o começo de muita coisa que precisa abrir a sua mente. Aí você vai ver que tem muita coisa que você, assim, guarda como se fosse a santidade que não precisa. Ou algo que você está desprezando que você precisa cuidar.
Deixa eu ver aqui a ordem da aula para eu não me perder, porque eu fico muito emocionado e eu vou perdendo aqui. Então vamos lá. Quero te dar aqui 3 versículos. Anote eles aí. Primeiro, Romanos 14, 22. O que diz em Romanos 14, 22? Diz assim: assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que se aprova. Por que eu estou te dando esse versículo? Porque você vai encontrar muita gente aí pela internet que vai tentar desconstruir tudo que eu estou falando para você. Ele vai dar esse versículo aí. Ele vai dizer assim, não, ó, o apóstolo Paulo disse lá para Romanos que aquilo que eu creio vai permanecer entre eu e Deus. E feliz é o homem que não se condena naquilo que se aprova. Ô, irmão, tá errado, irmão. Então, quer dizer, eu traio a minha mulher, mas isso não me condena, né? Por quê? Não, eu traio minha mulher porque ela não gosta de mim, eu traio minha mulher porque ela não faz roupa, ela não cozinha para mim, então eu me aprovo naquilo que é errado. Não, eu falto mesmo com gosto no meu serviço porque meu patrão é ruim para mim. Então aí você acaba se aprovando em coisas erradas. Então, usar esse versículo não está querendo dizer isso aqui. Não é isso aqui. Ele estava falando sobre coisas que era sacrificada ao ídolo. É totalmente diferente. Aí, o mesmo apóstolo que escreveu Romanos 14, 22, ele escreveu 1 Coríntios 11, 30, onde diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O que o apóstolo Paulo estava falando? Ele estava falando de pessoas que não conseguem discernir o corpo de Cristo. Irmão, uma pessoa que não consegue entender que Jesus não tem nada a ver com a árvore de Natal, Jesus não tem nada a ver com a árvore de Natal, Jesus não tem nada a ver com os enfeites das árvores. Quem enfeitava a árvore e saía lá no bosque para pegar as árvores verdes, para adorar, para enfeitar ela com ouro, com prata, era para idolatria. E eles colocavam dentro das suas casas, fazia até oferendas. Por que eu estou citando 1 Coríntios 11, 30? Porque quem mistura Jesus com esse Natal que esse povo prega hoje, que mistura Jesus com árvore, com presépio, com tudo, não está discernindo o corpo de Cristo. Aí vem 2 Timóteo para poder fechar, que eu quero que com muito amor e carinho você entenda o que eu estou dizendo para você. Daqui um pouco eu vou dar a minha opinião sobre Natal. Eu vou dar opinião para você sobre o que é árvore. Eu vou dizer para você se é pecado, se não é, mas é um pensamento meu. Mas olha o que diz 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3. Diz assim, porque virá tempo em que não sofrerão, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu vou explicar para você esse último versículo porque vale a pena. O que Paulo está dizendo ao seu filho Timóteo? Ele está dizendo, ei, Timóteo, toma cuidado, Timóteo, porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? Aquilo que é perfeito, aquilo que é a escritura, aquilo que é puro, eles não vão suportar. Mas por que eles não vão suportar? Apóstolo Paulo, Timóteo pergunta, porque eles vão ter comichão nos seus ouvidos. Quando você começa a falar sobre Natal, quando você começa a falar sobre festa pagã, algumas pessoas começam a falar, não, eu não quero ouvir isso. Não quero ouvir isso. Não, para. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Não tem nada a ver eu colocar uma árvore de Natal dentro da minha casa. Não tem nada a ver eu fazer um presépio. Não, eu entendi que os magos não estavam lá no presépio, mas eu quero colocar aqui só para poder ficar mais bonito. Não, eu vou enfeitar minha casa para ficar mais bonita. Isso é comichão nos ouvidos. E aí vem a parte B, que é a pior, que diz assim, 2 Timóteo 4:3, a parte B do versículo, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
que ele quer dizer nessa última parte do versículo? Ele está dizendo assim, chegará um tempo que vai ter tanta gente achando que sabe tanta coisa. Ele é doutor. Você já percebeu que quando a gente fala de Bíblia, tem uns camaradas aí que nunca pode aprender? Eu tenho pessoas que eu gostaria muito que visse isso aqui. Não, mas é tão inteligente, já sabe tanto, que não pode aprender. São doutores para si mesmo. E a parte final do versículo é pior, que diz assim, conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscências? É uma palavra até difícil de dizer, parece até um palavrão. Mas a palavra concupiscências significa desejo dos olhos, desejo da carne. Então, peraí, não, eu desejo a partir de hoje começar a comer carne sufocada. Mas a Bíblia diz que não pode. Ah, não, mas Romano fala que não me condena, porque é entre eu e Deus. E Timóteo diz assim, que a pessoa que está se rebelando, ele não está suportando essa doutrina que é a palavra. O ouvido dele está dizendo assim, que não tem nada a ver. É o mesmo espírito que disse para Eva, Eva, pode comer, você vai ser igual a Deus. O comichão de ouvido é o mesmo espírito que disse para Jesus, ei, Jesus, transforma essas pedras em pães. Ei, Jesus, dobra o seu joelho aqui, que eu te darei todo o mundo. Ei, Jesus, se joga daqui, porque os anjos darão ordem a seu respeito. Esse é comichão. E os doutores, para suas próprias concupiscências, as pessoas vão criando nova doutrina para poder agradar a sua carne, para poder agradar o seu pecado, para poder agradar, talvez, um amigo que vai receber em casa, para poder agradar alguém que pergunta, e aí, como é que foi a sua ceia de Natal? E você não sabe, e aí você não vai dizer e passa vergonha. Vamos continuar agora. Eu quero responder algumas perguntas para vocês. Você que me ouve, você que assiste ao vivo, ou você que está vendo esta aula como uma matéria do Instituto sobre como ter uma ideia do que é sincretismo religioso. A primeira pergunta é, posso comemorar o nascimento de Cristo? Essa é a primeira pergunta. Escreve aí no seu caderno. E eu gostaria que você respondesse primeiro antes de responder. Anote aí. Escreva aí. Posso comemorar o nascimento de Cristo? Sim ou não? Coloca aí, sim ou não. A segunda pergunta é pecado comemorar o Natal? Sim ou não? E a terceira pergunta é, qual data devemos comemorar? O nascimento ou a morte de Cristo? Essa é a terceira pergunta. Vamos lá? Posso responder? Então, deixa eu voltar aqui. A primeira é... Posso comemorar o nascimento de Cristo? Sim ou não? O que você respondeu? Sim ou não? Se você respondeu sim, você acertou. Claro que você pode comemorar o nascimento de Cristo. Claro, gente. Ei, o nascimento de Cristo nos trouxe esperança. O nascimento de Cristo nos trouxe esperança. Então, claro que você pode. Você pode dizer para uma pessoa, ei, Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho. Ele nasceu. Pastor, eu posso comemorar o nascimento de Cristo? Claro que pode. Claro que pode. Imagina. Claro que pode. Segundo, eu posso comemorar o Natal? Depende. Porque a palavra Natal, se você for ao pé da letra, é nascimento. Você está comemorando o nascimento de quem? É o nascimento de quem que você está comemorando? Porque você comemora o nascimento do seu filho, da sua esposa, de um amigo próximo, o nascimento de quando foi fundado a igreja, quando foi fundada a sua empresa. Claro que pode. Então, que tipo de Natal que você pode comemorar? O Natal verdadeiro, que seria o nascimento de Cristo. Agora, qual é o problema? O problema é que esse Natal que existe hoje não é o Natal verdadeiro. Por quê? Porque quando você chega para uma criança e fala assim, o que te lembra Natal? Ah, pai, tá chegando Natal, quero presente. A última coisa que ele fala é de Jesus. Papai, eu quero um presente, ó, de Natal, caprichado, tá? E, ó,
tem que ser assim, ó, eu vou dormir, né? E quando for de manhã, o presentinho vai estar lá. Isso daí é São Nicolau, entendeu? É o São Nicolau. Qual é o problema? Qual é o problema de você, no dia do Natal, fazer um jantar maravilhoso? Claro que pode. Pastor, eu posso fazer um jantar maravilhoso na minha casa, na, 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 na virada ali de 24 por 25? Eu sou obrigado a fazer. Um dos meus filhos nasceu no dia 24, sabe? Então, no 24 à noite, nós estamos aqui com a jantona, às vezes a gente está num lugar, está num outro, a gente comemora. Pastor, tem algum problema em receber meus amigos no dia 24? Claro que não. É festa. Agora, ligar com o nascimento de Cristo, ligar com árvore de Natal, porque a árvore de Natal não tem nada a ver com Cristo. Cristo não tem nada a ver com a árvore de Natal. Então, posso fazer uma festa? Claro que pode. Ah, agora que eu entendi, eu vou sair acabando com toda a árvore de Natal. Para, irmão, para com isso. Tem pessoas que não têm o conhecimento. Cristo não te chamou para levar morte, Cristo te chamou para levar vida. E tudo tem a hora certa para isso. A terceira pergunta. Eu devo comemorar o nascimento ou a morte? Eu diria para você que você pode comemorar os dois. Por quê, pastor Círios? Porque o nascimento de Cristo, ele trouxe a esperança, mas ele não trouxe vida. O nascimento, anota isso aí. O nascimento de Cristo nos trouxe esperança. Qual é a esperança? O Messias nasceu. O Messias vai implantar um reino. O Messias, ele vai governar a terra. O Messias veio para trazer uma nova esperança. Esperança. Pastor, você está dizendo que eu tenho que comemorar a morte? Sim. A Bíblia diz que a sua morte nos trouxe vida, e vida com abundância, não seu nascimento. É por isso que na ceia do Senhor, você fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciar o quê? O nascimento de Cristo? É para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então você pode sim comemorar o nascimento de Cristo, você pode sim, agora, a diferença está nisso daí. O nascimento você pode, a morte você deve. A morte é uma aliança. Todas as vezes que você tomar do pão e comer do pão e beber do cálice, você tem uma aliança de anunciar a morte do Senhor até que venha. Então, para fechar, pastor, é pecado no dia do Natal eu estar com a minha família e de repente fazer uma oração ali, todo mundo com a mão dada, dizendo assim, Senhor, eu sou grato por, ó Deus, porque o Senhor enviou o teu filho. Eu sei que hoje não é o dia do nascimento dele, mas nós queremos dizer o quanto nós somos gratos, porque o Senhor nos resgatou. Porque a morte de Cristo, o nascimento de Cristo veio para dizer assim, ó, tem esperança, o mundo não está perdido. O mundo jaz no maligno, mas nasceu um Salvador que vai entregar a sua vida e vai comprar todo mundo e resgatar para participar de um reino da sua maravilhosa luz. Então não há problema nenhum. Deixa de ignorância, irmãos. O que é certo, o que é errado. E eu não vou compactuar com coisa errada. Não vou compactuar. Agora, ceia do Senhor, aliança. Até que ele venha anunciar a morte dele, até que ele venha. Vamos entrar agora num assunto mais delicado? Vamos entrar num assunto mais delicado. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, porque eu quero falar algo para vocês. E você que me escuta, preste atenção no que eu vou dizer agora, por favor. Então eu respondi para você, posso comemorar o nascimento de Cristo? Pode. É pecado comemorar o Natal? Se você for comemorar o Natal nos moldes de hoje, sim, é pecado. Porque esse Natal de hoje não está comprometido com a igreja cristã. A China comemora o Natal. Qual Natal que ela comemora? Papai Noel. Ela comemora venda de mercadoria. O comércio não está preocupado com o nascimento de Cristo. Você não vê nenhum comerciante colocando assim, ó, o Natal é o nascimento do Cristo. Aí alguém fala, pastor, mas como é que eu vou comemorar o Natal se Cristo não nasceu no 25 de dezembro? Do mesmo jeito que você dá, minha irmã, uma cesta ou um perfume para o teu marido no dia dos pais. Esse dia aí,
Foi criado por alguém, só para comemorar. E você, meu irmão, que compra um presentão, uma rosa para o Dia das Namoradas, isso foi um dia inventado também. Então, você não, se a gente for levar o pé da letra, a gente não pode nada. Então, o que a gente tem que ter, meu irmão, é começar a ensinar o teu filho. É por isso que a Bíblia fala assim, ó, ensina o caminho que deve andar, porque depois que crescer não vai desviar. Já vai ensinando, irmão, que coelho não bota o ovo. Chega na época da Páscoa, aqueles ovos de 22, irmão. Eu fico imaginando um coelho tentando botar aquele trem lá. Só se explodir, irmão. Não dá. A Páscoa é o cordeiro. O Natal não é presente. Se for para comemorar o nascimento de Cristo, é a esperança. Ensinar para as pessoas que estão na mesa, fazer uma oração agradecendo a Deus. Nesse molde que eu estou dizendo para você, não tem problema. E vai chegando no final do ano, nós temos as comemorações de um novo ano que vai iniciar. Por último, qual data devemos comemorar? O nascimento ou a morte? Eu disse para você, o nascimento porque trouxe esperança. A morte porque nos trouxe vida. Vamos seguir? Agora é um assunto melindroso. Para quem ainda se pergunta sobre a questão do pinheiro para colocar na casa. Porque você vai encontrar na internet pastores falando assim, ó, esses versículos que o teu pastor disse, ele está correto. Lá fala de bosques, fala que pegava árvores verdes e enfeitava, né? Hoje o povo é pobre, né? Coloca umas lâmpadas, né? Mas lá, na época lá, o negócio era tão idólatra que colocava, sabe o quê? Ouro e prata. Imagina uma árvore iluminada com ouro e prata, que coisa linda que não deve ser. A Bíblia diz que as árvores eram pegadas nos bosques e eram enfeitadas com ouro e com prata. Eu li isso para você. E aí alguém vai dizer para você, não, mas isso lá é da época do paganismo. Hoje a gente traz para enfeitar a nossa casa. Porque daí a pessoa vai tentar desconstruir, dizendo que ele vai colocar na casa dele, mas não tem nada a ver com o paganismo. Ele vai desconstruir para dizer para você que não tem nada a ver, porque não tem nada a ver com o paganismo? Eu colocar uma árvore? Pode. Eu, algum tempo atrás, eu fui em Belo Horizonte e comprei uma espécie de uma árvore e coloquei num canto da minha casa. Mas eu não ilumino ela, não coloco nada nela. E não é uma árvore, é uma planta. Não dá para mostrar aqui para vocês, e quem está ouvindo não vai ver também. Está ali. A pergunta que eu faço para você que me escuta, ou para você que me assiste, é: qual é a sua intenção de colocar um pinheiro dentro da sua casa? É a intenção. Qual é a sua intenção? Ah, pastor, ó, negócio é o seguinte, pastor, não tem nada a ver com paganismo, eu não vou adorar, não tem nada a ver. É porque eu quero colocar porque eu acho bonito. Ah, é? Você sabia que as crentaiadas e povo que não estuda a Bíblia vai juntinho com o catolicismo? Você sabe qual que é o dia que eles desmontam a árvore? É dia 6 de janeiro. Montam normalmente dia 29. Dia 29. E quando vai desmontar as árvores, é dia 6 de janeiro. Sabe por que dia 6 de janeiro, irmão? É por causa da folia de reis. Eu já visitei casa de irmãos, que não é da nossa igreja, que estava lá com árvore. E coitado, inocentemente falou assim, não, até dia 6 tem que tirar, né? Porque já passou, não, é porque dia 6 é folia de reis. Então, veja bem, se você falar para mim assim, pastor, eu só quero colocar para decorar a minha casa, beleza. Então você coloca essa árvore aí, que não é de Natal. Primeiro, ela não é de Natal. Enfeita ela e deixa ela de janeiro a dezembro. Porque dá um enfeite. É um enfeite. Como um quadro que você coloca na sua casa. Mas quem que vai deixar uma árvore o ano inteiro? Por quê? Porque as pessoas ligam a árvore com o quê? Com o Natal. Esse que é o problema. O pecado não está colocar a árvore dentro de casa. O pecado é ligar ela com o Natal. Não tem como você colocar e ligar ela. Não ligar ela com o Natal. Olha o que diz 1 João, capítulo de número 2, versículo 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o Pai, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo,
a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Ó, a cobiça dos olhos aqui é concupiscência, lá do 2 Timóteo que nós lemos. E a ostentação dos bens. Se a tua intenção é colocar uma árvore para ostentar, como assim, pastor, ostentar? Ah, se eu receber um vizinho, ele vai olhar aquela árvore brilhando, ai que linda. Isso é ostentação, irmão. É ostentação, né? Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pergunto de novo para você que me assiste e que me ouve. Qual a sua intenção de colocar um pinheiro em casa? Ah, é para ficar bonitinho. Então você coloca ele agora e deixa... Não tira mais. Deixa piscando para toda a eternidade. Ah, não, né? Mas é legal só no Natal. Ó, você ligando o pinheiro com a árvore do Natal. E Natal liga com Jesus. Meu Deus, que Babilônia. Não dá, não dá, não dá. Olha outro versículo. Talvez esse aqui é para libertar você, tá? Para libertar você. Colossenses, capítulo de número 2, o versículo de número 8. Estou encerrando. Mais 5 minutos estou encerrando. Colossenses 2:8 diz assim: tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Se você é um cristão, se você é uma pessoa que quer servir a Deus, o escritor aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 8, está dizendo assim, olha, tenha cuidado, para que ninguém escravize você com filosofias vãs. Você sabe o que é filosofia vã? Ah, eu quero colocar o pinheiro, que é a árvore de Natal. O espírito natalino. Não existe espírito natalino. Espírito natalino? Espírito de nascimento? Nascimento do quê? Não tem como. Você vai criar um sincretismo religioso. E aí a filosofia vã, ela é enganosa porque ela se fundamenta, olha Colossenses 2:8, nas tradições humanas. Ah, eu coloco porque a minha avó colocava, o meu avô colocava, o meu tio colocava, e agora aceitei Jesus, eu não posso colocar? Gente, é tradição humana. Tem um pastor muito amigo meu, que num congresso ele dizia assim, olha, a tradição humana ela é perigosa. Por quê? Porque a avó dele sempre cortava o rabo do peixe. A avó dele sempre cortava o rabo do peixe para poder fritar. E um dia ele se casou e ele foi na avó e perguntou assim, ô vó, me dá aquela receita, eu quero ensinar a minha esposa a fazer aquele peixe, porque aquele peixe que a avó faz é maravilhoso. E a avó falou assim, ó meu filho, você pega e corta o rabo do peixe, tempera ele por dentro, por fora, frita por um lado, por outro, tal. E foi. Quando ele chegou lá na esposa, a esposa perguntou, mas por que tem que cortar o rabo do peixe? Ele falou, ó, não sei te dizer o porquê que tem que cortar o rabo do peixe, mas ó, a minha tataravó fazia assim, a minha bisavó fazia assim, a minha avó ainda é viva faz assim, e a minha mãe faz assim, você vai fazer assim. A mulher não aceitou. Um belo dia, visitando lá a avózinha, chegou e perguntou, ô vó, me explica aqui, por que para esse peixe ficar tão gostoso tem que cortar o rabo? Não, filha, isso daí uma vez eu perguntei para minha mãe, a gente corta o rabo, porque naquela época a gente era tão pobrezinho, e nós não tinha panela grande, não tinha assadeira. Então tinha que cortar o rabo do peixe para caber dentro da panela. Colossenses 2:8. Não se escravize com filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas. O peixe era cortado o rabo porque não cabia na panela. Mas hoje, na modernidade, nós temos vasilhas tão grandes, nós temos panelas tão grandes, não precisa mais cortar o rabo do peixe. Talvez você quer colocar um pinheiro dentro da sua casa por causa de filosofia ou porque é fundamentos de tradições humanas. É bonito? Claro que é bonito. Chama atenção? Sim, chama atenção.
Mas o problema é que você não vai ter como não ligar isso com o nascimento de Cristo. E o nascimento de Cristo não tem nada a ver com um pinheiro de Natal. Eu termino perguntando qual a sua intenção de colocar um pinheiro dentro de casa. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse, capítulo de número 18, versículo de número 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 4. Jesus, seu nascimento trouxe esperança, anote isso, mas a sua morte é que trouxe vida. Seu nascimento trouxe esperança, mas a sua morte que trouxe vida. O Natal é cristão ou ele é pagão? A resposta é: você pode fazer um Natal, ou seja, comemorar o nascimento de Cristo, sem ele ser pagão. A primeira coisa para ele não ser pagão é você não colocar uma árvore e enfeitar ela, porque os pagãos assim faziam. Qual é a tua intenção? É colocar, porque não tem nada a ver com paganismo, mas você está colocando porque você vê em alguns lugares, e aqueles lugares estão fazendo por causa do paganismo. É hora de você entender que você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser luz, e luz, ela precisa, então, brilhar. Sincretismo religioso, encerro dizendo só mais uma coisa para você. As pessoas hoje estão tratando as escrituras sagradas como algo muito barato. Por quê? Porque hoje é normal, dentro de uma igreja, colocar festa junina. A festa junina é sincretismo também religioso. Hoje, para agradar pessoas, há igrejas que colocam o culto do cowboy, o culto do pijama, o culto no não sei do quê. E as escrituras vão sendo mudadas. Então eu digo para você, sai dela, povo meu. Sai dela, da Babilônia. Em Gênesis fala porque Nimrod, que é o primeiro homem poderoso da Torre de Babel, criou a Babilônia. Lá em Gênesis. E agora aqui em Apocalipse, capítulo 18, diz assim: sai dela, povo meu. Numa próxima aula, eu espero que vocês façam um seminário. Nós podemos abranger e dizer para você aproximadamente quando Cristo nasceu. Ninguém tem como precisar, foi tal dia. Mas nós podemos precisar o mês que ele nasceu. Dentro do sincretismo, você vai aprender que tem coisas que estão dentro da igreja hoje, a igreja chamada evangélica, ou o povo de Cristo, ou os crentes, ou os cristãos, porque assim era chamado em Antioquia, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 26, que em Antioquia eles foram a primeira vez chamados de cristãos. Ali, hoje, o pessoal está colocando de tudo dentro da igreja. Eu ministrei em uma igreja em que, durante o culto, tem uma quadra de basquete. Para agradar, né? Tem um negócio de skate. Para agradar, né? Então, nós vamos abrindo mão de algumas coisas. E quanto mais você abre, você vai dizendo assim: ah, mas isso não tem problema. Isso não tem problema. Meu saudoso pai falava assim de um papagaio que morreu dizendo que não tinha problema. Sabe por quê? Porque ele só aprendeu a falar que não tinha problema. E quando veio um gavião, pegou ele, levou ele embora. E ao matar o papagaio, a última palavra do papagaio era: não tem problema. Eu quero dizer para você, é tempo de estudar a palavra de Deus. É tempo de ter conhecimento. Estamos aqui ao fim de 1 hora, acabando já. É muito pouco tempo. No seminário, você vai ter isso detalhado. Você vai ter acesso a PowerPoint, você vai ter acesso a materiais. É muito pouco tempo aqui. Mas eu espero que, se você for comemorar o nascimento de Cristo, você possa juntar a sua família e dizer para ela: Jesus não nasceu nesse dia,
mas vamos comemorar assim como nós comemoramos o dia do pai, o dia da mãe, o dia da cidade, mas sem pinheiro dentro da sua casa. Não dá para engolir isso daí. Sai dela, povo meu. Você pode ter a melhor intenção, mas o inferno, o lago de fogo, vai ter muitas pessoas cheias de intenções. Por quê? Porque não viveram a cultura do reino de Deus e quiseram fazer aquilo que achavam que era melhor. Por isso, eu encerro essa aula extra sobre o Natal, sobre o sincretismo religioso. E lembre-se, há muita coisa para se aprender. Não há ninguém que saiba tanto que não possa aprender, e não há ninguém que saiba tão pouco que possa ensinar. Eu sou o pastor Silas Quirino. Que Deus te abençoe, você que me ouve nessa hora através do podcast, você que está tendo acesso a essa aula na íntegra, e você que me acompanhou ao vivo. Eu convido você a, cada dia mais, estudar a palavra de Deus e se inteirar, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E somente adorarão se conhecer a verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, com certeza, você aprendeu alguma coisa. Coloque em prática. Coloque em prática. E Deus do alto do céu estará te abençoando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A aula está encerrada. Que Deus esteja conosco e que Deus nos dê graça para poder fazer o que é correto, o que nós possamos fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Está encerrada a aula, em nome do Senhor Jesus. Querendo Deus, até uma próxima com cada um de vocês. Eu sou o pastor Silas Quirino, o pastor que ora por vocês.